TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. O tema de hoje é a melhor circuncisão. Existe o evangelho da circuncisão, existe a incircuncisão, mas houve uma excelente circuncisão que queremos estudar nesta noite. Porque é excelente conhecer o que vamos ler agora. Em Colossenses capítulo 2, vamos ver isso em outra glória nesta noite. Temos falado isso no passado, mas hoje é outra reviravolta. Busquemos a Colossenses capítulo 2. Porque isso nos vai ajudar a entender. Temos falado da sã doutrina e os benefícios dela, pois isso é doutrina. Cai nesse tema, a sã doutrina, mas neste caso a circuncisão, porque Moisés falou de uma circuncisão e a circuncisão se fazia no 8º dia. E 7 significa perfeição, sempre para todos os sistemas. 7 é o número perfeito. Mas então a circuncisão era o dia 8, porque vinha algo mais que essa perfeição que eles falavam. Porque perfeição para eles era o terrenal, mas vinha o 8º dia. Por isso a Jesus, como foi servo da circuncisão, quando o levaram ao templo, Maria o levou ao 8º dia. Ele era o que ia ser o verdadeiro símbolo da circuncisão. Então, circuncidaram o bebê ao 8º dia. Então, o que aconteceu com essa circuncisão? Nos explica o apóstolo Paulo. Porque os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles não entendiam nada. Bem, isso foi com um propósito. Os escolheu pescadores, ladrões. Lembra? Mateus era um que coletava impostos. Ele procurou pessoas que não sabiam, que não conheciam as escrituras, porque descobriam que era ele. Ele precisava de homens corruptos de entendimento e corruptos de comportamento, com muito ventre. E por isso é que as pessoas dizem, mas como Deus vai escolher 11 apóstolos maus? Ele faz o que quiser, ele tem que escolher 11 maus para poder realizar o plano. Mas então, aqui está o verdadeiro propósito do que Moisés falou. Vamos ver no capítulo 2, no verso 8 em diante. Capítulo 2, verso 8. Diz, cuidado para que ninguém os engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente, fisicamente, no corpo, toda a plenitude da divindade. Fora desse corpo, depois que ressuscitou, estava tudo o que é Deus. Por isso é que Paulo disse, indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Diz, e vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita à mão. Esse é o tema, a melhor circuncisão, a que não é feita como se fazia na lei, não feita à mão, ao despojar de vós o corpo pecaminoso carnal, na circuncisão de Cristo. Em outras palavras, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morre, faz uma circuncisão e leva o depósito de pecado, o corpo de pecado que havia em ti, e o lança fora. Ok, agora eles não pecam mais. Eles estão sem pecado. Por isso, daí é de onde tu vai sacar uma limpa consciência, porque Deus não te vê pecador. Ou seja, o corpo, o que registrava pecado em ti, para te chamar de pecador, essa circuncisão não podia tomar lugar. Mas uma vez Cristo morre, o Cordeiro de Deus faz a circuncisão. Depois que ele morre e ressuscita, qualquer pessoa que fale de pecado
está tendo por imundo o sangue do pacto. Imagina, vão 2000 anos que a igreja fala de te arrependa, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Imagina uma oração assim, uma blasfêmia. Tu não podes rezar uma Ave Maria. É isso que tu ouves por todos os povos. Por isso que acontece que o mundo está assim, porque houve uma circuncisão não feita à mão. Para quê? Para que não te conheças em carne. Como tu descobre tua verdadeira identidade? Quando tu conhece o propósito dessa circuncisão, porque te vês limpíssimo. Pode dizer, Abba Pai. Já não tens que dizer aleluia, porque aleluia é antes da circuncisão. Depois dessa circuncisão não feita à mão, já então é Abba Pai. Veja, é que o povo evangélico não pode entender essas simplicidades. Eles pensam, me deixa não lhes dizer o que eles pensam, mas continuam com aleluia. E é um erro, não? Depois explico isso. Então, por exemplo, veja o que diz. Primeira carta de João. Esse é o escritor da circuncisão. Não estamos falando do que eles chamam de evangelho, segundo São João. Procura depois de Tiago. Está Tiago, depois de Hebreus está Tiago, primeira carta da circuncisão. Logo depois vem primeira e segunda de Pedro, e logo primeira de João. Ao final da tua Bíblia está. Olha o que diz João. Essa carta foi escrita há 85 anos depois que Cristo ressuscitou. Agora veja, quando nós dizemos que João, o apóstolo, é um corrupto, ele é um blasfemo. Não é só um corrupto, ele é blasfemo, ele é apóstata. Porque olha o que ele diz, há 85 anos depois, capítulo 2, primeira carta ao João, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém tiver pecado, Cristo ainda é um advogado. Veja, temos um advogado junto ao Pai. Então, o que João está dizendo? João está anulando a circuncisão que Cristo fez. Evangélicos, podem me escutar, por favor? Não, nós não queremos faltar com respeito a ninguém. É que estamos falando aqui em preto e branco. Estamos falando algo que uma criança, tu sabes, entende. Se uma criança tem fome e lhe dão comida, ele vê e ele diz, eu posso comer? Não, porque a comida não chegou. Isso que está aí, o que é? Uma miragem. Miragem e o cheiro. Ou seja, isto é em preto e branco. Vocês têm que se fortalecer, têm que ter firme convicção, porque então vocês que têm testemunho vai dar o evangelho. Porque vão passar por aqui de visita e qualquer ventinho de doutrina por aí diz, olha, tem cuidado com esse ministério. E já, isso acabou a tua história. E passaste pela verdade de Deus e não te afetou por não conhecer. Está escrito. Na circuncisão de Cristo, nessa circuncisão não feita à mão, o pecado, o corpo pecaminoso foi lançado fora na circuncisão de Cristo. João, 85 anos depois, ignora isso. Olha que estúpido, 85 anos depois. Ignorar, dizer se alguém tem pecado, e depois sai dizendo outros absurdos. Olha o capítulo 5. Olha o capítulo 5, verso 16. Verso 16. Se alguém vier a seu irmão cometer pecado que não seja de morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Isso é para os que cometem pecado que não seja de morte. Que absurdo é esse? Quando a lei do Espírito da vida, Romanos 8, 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, que a lei em Cristo me livra das duas coisas que João fala aqui, de morte e de pecado. Então esse homem é um blasfemo. Este é um apóstata. Isto é uma porcaria, um absurdo em grandes proporções. Todas essas coisas que denunciá-las assim, porque os evangélicos, os pobrezinhos, que não enxergam um palmo à frente, eles não enxergam um palmo à frente, vê isso e diz, olha, o apóstolo do amor, João. Então, quando Paulo falava, no capítulo 2, diz, João, irmãos meus, já o anticristo está presente. Porque ele via Paulo. Quando Paulo dizia que
nos circuncisou com circuncisão não feita à mão a lançar fora o pecado, eu quero que tu tenhas zelo. Caramba, tu sabes? Porque então, onde tu vai chegar? Eu quero que tu sejas um defensor da verdade. A ti não dói o dano que ele tem feito a todas as comunidades? Você não vê que por isso os anjos estão paralisados e não ajudam as pessoas? Por que os anjos não estão lhe dando provisão ao mundo? A fome, a injustiça. E é por isso, porque gente como esta, que escreveu assim, anulam o sacrifício de Cristo. Depois dizem, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro aparece, vou tirar. Vou circuncidar com circuncisão não feita à mão. Se preparem, que os vou deixar perfeitos. Mas assim está a Billy Graham, estão os evangélicos, os católicos, todos anulam o sangue do pacto. Todo esse montão que se chama igreja ao nosso redor, esses são os mentirosos, eles não possuem a verdade, porque não estão honrando o escrito. Digo, eu tenho claro, e não estou torcendo a escritura, eu acabo de te mostrar em preto e branco, é a mesma Bíblia que eles usam. A mesma Bíblia. Porque se fosse outra... Olha, quando eu digo essas coisas, tem gente que diz, olha, será que ele tem outra Bíblia? E é que eles nunca viram isto. Precisam de pregadores que tenham as calças bem colocadas, com saias, gente que diga, tem que fazer algo. Tem que fazer algo para essa situação. Porque o engano está demais. Vocês que acham que algumas pessoas sabem que nunca tinha tido um propósito na vida, olha, pegam isso como um propósito, façam disso uma profissão. Você tem que fazer esse zelo, tem que ter esse zelo. Sem esse zelo, não vão a lugar nenhum. Sem esse zelo, eu teria parado faz anos. Mas imagina, alguém tinha que tomá-lo, não? E precisamos que tu tenhas prioridades bem estabelecidas quanto à tua fé. E que fales. Se não fazes, os anjos não vão respaldar. Então, nós temos uns princípios que se violam. Imediatamente anulamos o sacrifício de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Já lemos muitas vezes, mas isto tem outro ângulo, outro corte. Temos que dar leitura, porque eu não vim falar do meu nem do de ninguém, eu vim falar do que está escrito. Não posso lhe adicionar nem lhe tirar. E aqui sim que se aplica. João lá em Apocalipse nos ameaça que tirar o espírito desta profecia às pragas. As pragas eles tinham colocado em cima. Mas aqui sim que não se pode tirar. Verso 16. De maneira que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda, se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não conhecemos assim. Porque tu não podes conhecer a Cristo segundo a carne. Tanto que o adoram, o tanto que o celebram em Semana Santa, porque Cristo, conforme a Romanos 8,3, quer lê-lo? Porque não podes conhecer ainda nem a Cristo conforme a carne. Olha o que diz Romano, que essas são verdades que só o apóstolo Paulo falou. Romanos capítulo 8, verso 3. Olha o que diz. Temos todos? Diz o verso 3. Porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança de quê? Em semelhança de carne, de pecado, e por causa do pecado condenou o pecado na carne. Como o condenou? Na circuncisão não feita à mão. Cristo veio com um corpo pecaminoso. Igualzinho. A única coisa é que ele não teve pai. Mas ele veio, ele tinha que ser assim. Tinha que ser assim porque ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, e tinha que vir sem pecado. Não podia vir de uma geração de sangue e carne. Senão,
que ele traria sangue de Deus mesmo. Esse foi um sangue que Deus fez. Ele gerou em Maria esse corpo, mas veio em semelhança de carne de pecado. Foi tentado em tudo. Então, podes tu conhecer a Cristo antes da cruz? Podes continuar tu com o menininho Deus? Com as doutrinas do Sagrado Coração? Com as coisas que se Maria, que se sem pecado concebida? Maria era uma mulher. Essa sim que teve pai e mãe, uma pecadora como outra qualquer. Todas as idolatrias, caramba, como a velha esta Maria. E digo velha no sentido colombiano, porque em Colômbia as jovenzinhas lhe chamam velha. Para essa garota, ela era uma pecadora. O que não tinha pecado era o que estava dentro dela, mas ela foi uma mulher como outra qualquer. Se nasceu de carne e sangue, era pecadora. Como tu vais estar orando? Sem pecado concebida. Rogai por nós pecadores. Ainda pecadores? Depois que ele já fez a circuncisão não feita em carne? Isso é uma coça e se espalha. Isso tem que continuar com o mesmo refrão, ainda que não gostem as pessoas, porque temos que despertar as igrejas que estão dormindo, estão roncando. Não dorme, é ronquinhos o que dá. Estão dormindo. Olha, conversinhas assim de 15 minutos, ele tomba um pastorado, um homem que leva 40 anos, mas o jogam no chão. Levam um bispo, um monsenhor, um padre, uma freira que ama Jesus Cristo, porque se amam a Jesus Cristo, me escutam. Certo que tem que amar o Pai, se não amam, imagina. Então, a Cristo não podemos conhecê-lo segundo a carne. Não pode, olha, mas assim, porque não vês que ele veio em semelhança de carne de pecado? Então tem que olhar depois que ressuscitou. Que aí, agora, depois que ele ressuscitou, como nele estás completo, é como se tu, assim diz, juntamente com ele nos ressuscitou. Então, se tu crês que Jesus Cristo está bem, tu crê que ele está bem agora, depois que ressuscitou? Ou esteve, ou está, ou esteve? Como tu estás? Tu tens que estar bem. Não olhando-nos as coisas que se veem. Porque se tu olha o que se vê, tu vais ver a ti. Esse é meu problema. Era meu problema. Que vocês me chamam Deus, e eu olho a José Luiz e imagina, veio de onde? Agora eu te digo, tu és um Deus, e tu diz, somos deuses. Mas então, o que fica chateado sou eu, que me dizem, pois, tu és um Deus. Não, eu não. Imagina? Agora é que eu estou mais claro. Agora, certo? Certo que eu sou Deus, pois. Mas o quê? Em carne? Em carne. Agora é fácil. Não, em carne? Em carne de onde veio? José Luiz? Carne? José Luiz é carne. A quem eu tenho que olhar é ao depósito. Então agora me é fácil de dizer, claro, olha, estão dizendo que tu dizes que és Deus. Quem? Não, que tu. Eu não. Isso passava a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré disse, mas quem tu dizes que eu sou? Pois olha, não, porque a doutrina que eu te prego não é minha. O que eu escuto vem do Pai. E falo, ele passava ele mesmo. Era a mesma situação. Mas não vá pensar que isso é nada novo. Olha, em Deuteronômio, 5º livro da Bíblia,
quinto livro da lei. Busca a Deuteronômio capítulo 10, verso 17, para que tu vejas. Mas olha, isso não é por mim, é por ti. Porque quantas vezes tu não te vê atribulado em tua casa e te vê feito um pecador e te vê uma porcaria e aí está deprimido em tua casa? E o que diz Deus de ti? Não, se eu te aperfeiçoei, eu lancei fora o corpo pecaminoso carnal, tu estás em limpa consciência, tu és um Deus, tu és limpo, tu és igual a mim, papai. Mas então, tu entras em depressão, por quê? Porque de momento te desconecta. É o mesmo quando tu diz, Jesus é Deus para mim, e eu o escuto e me desconecto, e digo, ai pai, ai meu Deus, o que eu faço com isso? E Deus me diz, não seja exclamação, está te olhando em carne. A carne é uma a mais. Como foi Jesus de Nazaré. Um a mais em carne, em semelhança de carne e de pecado. Mas se tu és um Deus, eu sou um Deus. Todos somos deuses. Agora veja o que diz em Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Diz, porque o Senhor, Jeová naquele tempo, porque Jeová vosso Deus é Deus de quê? E Senhor de quê? Isso Moisés já o vinha dizendo. Ou seja, Deus não é Deus de cavalos, nem de carne, nem de vacas. Deus é Deus de senhores. E se na cruz ele tirou o corpo pecaminoso carnal, ou tirou sim ou não? Então tu és um pecador. Tu és um ser perfeito. Isso é o que tu és. Mas dizer ao que fazer tem um grande caminho. E então Deus diz de ti umas coisas como diz de mim. Mas o problema é chegar a se tornar no que Deus diz que tu és. Isso é uma luta grande, leva anos. Leva anos não dizê-la no que se é evidente, no que se torna a forma de teu ser. Aí é onde está o detalhe, porque tu dizes aqui comigo agora, mas tu vai para a tua casa e aí entra uma chamada telefônica, aí entra em tribulações entre tu e tua companheira. Aí vem muitas coisas. Ou comes algo, te cai mal e amanhã feito uma porcaria. Aí se espera, cada vez que tu vens aqui, diz, eu sou o que Deus diz que eu sou. Então vem os anjos. Vamos ver se aí é verdade. Aí te mete na prova de fogo. Aí começa a graduação, a fornalha de fogo a tirar o lixo do teu metal. Aí é que está o detalhe. Tu crê que Jesus Cristo fez quando te circuncidou com circuncisão não feita à mão, que deu sua vida por ti para te fazer o que tu és, e só assim é que tu vai experimentar a transformação de teu corpo. Deus não pode transformar um corpo que se creia que ainda é um pecador. Imagina todos esses evangélicos a surpresa que vão levar. Deixa que vejam transformado, porque esse assunto aqui é abaixo, sabe? Olha esse detalhe em Mateus. Mateus capítulo 3. O livro de número 40 da lei. As pessoas pensam que o Novo Testamento começa em Mateus. Esse era o ponto culminante, entrando no ponto culminante do Velho Pacto. Mas no capítulo 3, quando fala do que vem para joeirar, capítulo 3, verso 11, diz, eu, na verdade, vos batizo em água para arrependimento. Esse é o João Batista. Mas o que vem depois de mim, cujas sandálias eu não sou digno de calçar, é mais poderoso que eu. Ele é uma pessoa. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Seu abanador está em sua mão. Tem mão. E limpará sua ira.
Esta é a ira, agora. Porque antes não se limpou nada. Agora é que está limpando. Olha como eu estou tirando palha aqui, esta noite. Olha, estou sacando e me sacando. Porque o José Luiz também tem que jogar fora. Diz, e recolherá seu trigo no celeiro. Olha, que muito trigo estamos tendo mundialmente. E esse é o trigo de verdade. Porque o que tem por aí são espigas que, imagina. Digo, e eu sempre menciono os evangélicos porque os amo tanto e os menciono a eles porque eles são o perfeito exemplo do que é um disparate chamado cristianismo. Que vou fazer se eu sair de lá? Isso é uma vergonha se chamar cristão, vivendo assim, tendo por imundo o sangue de Jesus Cristo, pelo que ele fez na cruz, que te circuncidou com circuncisão não feita à mão, pega e registra o pecado em ti e o tira de ti para que esteja sem pecado, para que sejas impecável, e tu te chamas de cristão. Como diz eles mesmos, mas bem são cristãos. Mas o que é cristãos não tem nada, porque cristão é aquele que crê no que Cristo fez. Diz, e recolherá seu trigo no celeiro. Essa é a igreja do Senhor. É um só celeiro. O que acontece aqui está representada em muitas partes do mundo, em seu celeiro, no celeiro, e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. A palha é tua carne. Tua carne sempre está ardendo, porque enquanto tu estejas nesse corpo de corrupção, o fogo não se apaga. A palavra continua aí, soprando, sopra o abanador. E tu sabes o que? Eu não conheço ninguém na Terra que faça esse trabalho melhor que eu. Eu nunca vejo ninguém com abanador sacando palha. Ao contrário, o que fazem é adornando a palha. Bem, eu pertencia a uma igreja onde a palha pegue a frente, passe à frente, venha à frente a palha. Vamos, palha, olha, palha, jejua 2 ou 3 dias para ver se melhora a palha. Assim que a palha não se queima. Aqui é que se queima a palha com fogo que nunca se apaga. Terminamos com Hebreus capítulo 12, verso 22, para ver bem o que somos nós no mundo espiritual. Terminamos com Hebreus capítulo 12, verso 22, para ver bem onde chegamos. Verso 22. Senão que os tem chegado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo. Do Deus o quê? Jerusalém, a celestial. Aqui está esperando João, ainda em Apocalipse que apareça. A companhia de muitos milhares de quê? Milhares de anjos. A congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de todos. Aos espíritos dos justos feitos perfeitos. Quem aqui são feitos perfeitos com uma só oferta? Pois está falando de ti, olha, tu és a congregação dos milhares de anjos. Está falando das pessoas aqui na terra. Está falando de uma cidade que está aqui nos lugares celestiais. As pessoas estão esperando que você suba para o céu. Se já estamos no céu, nos lugares do céu, diz a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue aspergido que fala melhor que o de Abel. Cuidado para que não rejeites ao que fala. Isso é no tempo presente. Porque se não escaparam aqueles, passado, descartaram aos que os admoestavam na terra, muito menos nós, se rejeitarmos ao que adverte desde os céus. Então se acabou minha tribulação. Se o mundo inteiro, olha, fácil, Deus disse, viria pela segunda vez para limpar sua ira. Deus disse que fim edificar sua igreja.
Deus disse que ele vinha recolher seu celeiro. Ele disse que esclareceria o oculto das trevas. Olha, isso é tudo que eu vim fazendo por 19 anos. Pois nesse aspecto, certo? Não, José Luiz, não olhe para José Luiz, porque dizem, olha, lá tem um que diz que é Deus. Tem gente que procura isso para abusar das pessoas, para tirar dinheiro, para manipular as pessoas. Eu não estou procurando nada disso, o que eu estou procurando é que a palavra corra e seja glorificada. Agora, nisso, assim, claramente, já não luto mais. Eu sou o Deus da igreja. Sim, um beijo.